E também tem o canal Se Liga Lê, que fala sobre entretenimento, séries e muito mais. E hoje eu tô aqui com a Thaís Fernandes, que é uma diretora, também montadora de projetos audiovisuais para televisão, para o cinema. E também, gente, foi ela que dirigiu o documentário Portunhol. Tudo bem, Letícia? Tudo bem, pessoal? Acompanho o canal. Eu sou a Thaís Fernandes, eu sou jornalista e cineasta. E o Portunhol é o meu primeiro longa-metragem. E a gente está estreando agora nas plataformas digitais, né? A gente veio de uma estreia no cinema aí um pouco afetado pela pandemia. Mas vou dizer que além disso, assim, para além que eu acho que é uma coisa que todas as produções estão passando, né? Essa coisa de estrear no cinema no meio de uma pandemia. Eu acho que talvez, se é que tem alguma coisa boa dessa pandemia, eu acho que ela veio para consolidar uma coisa que já estava acontecendo há algum tempo, né? Que é consolidar essa coisa de a gente consumir conteúdos audiovisuais na internet. Eu não acho que o cinema, a sala do cinema vai acabar, mas acho que agora mais que nunca, assim, né? O ambiente digital está ficando cada vez mais forte. Então, tô bem feliz que a gente está estreando aí nas plataformas digitais e eu também acho que é um jeito de chegar mais longe nas pessoas, né? Os conteúdos que a gente produz. Agora vai para dia 18 de março, vai estrear, né, no Now e também no Oi Play, no Vivo Play, né? Exatamente, através do Canal Brasil. Então, uma parceria bem massa aí. Muito massa mesmo. E também é muito legal, né, ver como vocês conseguiram construir, assim, algo tão incrível, assim, que as pessoas não imaginam, né, como é, né, viver no meio ali das regiões fronteiriças do Brasil e botar isso, assim, explicitamente, assim, como é que elas vivem, né, trazer o idioma, não só o idioma, mas como a cultura local, as relações sociais, né, muito bacana mesmo, assim, vocês construíram. E tu já conhecia o Portunhol, Letícia? Olha, todo mundo fala um pouco de Portunhol, mas depois do documentário vocês vão ver o que é o Portunhol de verdade. Vocês vão entender. Isso é uma coisa que eu acho muito massa, que não é só porque eu fiz o filme, né? Mas eu acho que ele vai apresentar essa outra perspectiva, né? Porque eu acho que todo mundo também, quando escuta a palavra portunhol, já pensa assim, mas todo mundo conhece, fala meio português errado, meio espanhol misturado e tal. Mas eu acho que o filme fala sobre um outro aspecto, né, desse portunhol, né? Tem tanto a fronteira do Uruguai que reconhece isso como uma língua mesmo, a terceira língua, né? Ele não chama isso de mistura, ele chama de uma terceira forma de se relacionar culturalmente. E aí se expande para essas outras coisas, né? De entender fronteira como um lugar de encontro, né? Não só como que separa um lugar ou outro. Sim. Então tô bem feliz, que eu acho que muita gente vai conhecer isso aí, que talvez não seja tão difundido, né? Sim. El guaraní es una lengua fundada, E você quer saber aqui na fronteira? Eu vim pra fronteira aqui e graças a Deus não me queixo, porque não ganha um peso aqui, ganha um peso lá. A fronteira ela é essencialmente um problema. La frontera para mí que no significa nada. Somos pueblos originarios, todos con la frente en alto. Somos pueblos originarios y con mucho orgullo. Pejenduporá, estaba pendebeco pura heche, ayapoba, ayapo entero bepe. Una fusión en realidad no tenía que ser frontera, tenía que ser fusión. Porque todos adoptamos la cultura que vive al lado. Solo con un paso ya estamos en otro país. Só no falar também é o portunhol, como dizem em portunhol. Bota o chaleco, saca o chaleco, tô ressabiado, não tem mais jeito. Bota o chaleco, saca o chaleco, é o intendente e o prefeito. Que a gente pode misturar tudo, a língua de Homero com a língua dos Guaranis, e o português de Camões, e o espanhol de Cervantes. A gente é livre, né? Somos um povo sofrido vivendo assim, sem bandeira. Pros algozes, nossas vozes é o cipó de aroeira. Dos quilombo no lombo de quem cria as fronteiras. Que é pra fugir deste abismo, mismo que nos detenga em Ladoana. Pois a cancela não cancela essa força, esse amor, essa primavera bela. De arremate, um mate, o mato, andar descalço nesse pasto, os passos, os pássaros, toda a magia da manhã.
Um brinde para Pachamama. E assim, pelo que eu vejo, quando tu montou e tu dirigiu todo esse documentário, agora vendo um pouco mais também sobre você, você é formada em jornalismo, né? E aí, como é que foi assim pra ti quando... Porque assim, uma coisa é tu sair da faculdade, se formou e tal, e também depois... a partir de 2007 tu começou a fazer, né, montar projetos audiovisuais e ser diretora, e hoje tu trabalha também com dramaturgia no teatro e também direção, né, e agora tu tá com projetos mais voltados para o público infantil, mas como é que foi para ti, assim, fazer parte, assim, de um documentário como esse, assim? Então, Letícia, essa coisa é legal de abordar isso, porque também muita gente pergunta. Eu também sou professora, também dou aula de introdução ao audiovisual, então muita gente, geralmente a galera que está começando tem muita curiosidade também de entender essa trajetória, né? E é uma longa caminhada, assim. Eu fiz jornalismo porque quando eu entrei na faculdade, aqui no Rio Grande do Sul, não tinha curso de cinema, né? Eu já tinha que eu queria trabalhar com audiovisual, mas na época para mim era inviável ir morar no Rio de Janeiro ou São Paulo. Então eu fiz uma pesquisa e tentei me relacionar com os cursos que eu achava que tinham mais proximidade com o que eu queria fazer. Eu cheguei a fazer um curso de publicidade, antes era segundo grau, não era ensino médio. Fiz junto, assim, né? Fiz um curso técnico de publicidade e descobri que não era minha área mesmo. E aí, quando eu fui fazer, eu fiz jornalismo e no segundo ano de jornalismo eu entrei para teatro na URGS também. Então, durante um tempo, eu cursei os dois cursos ao mesmo tempo. Mas aí, em determinado momento, eu tive que fazer uma escolha, né? E acabei não terminando de fazer o teatro, como... Não me formei no teatro, mas me formei em jornalismo. Mas não deixei de trabalhar com as duas coisas, né? Então... Mas foi uma busca, né, que tu fez por ti mesma, assim, né, pela descoberta de si mesma, né, e aí acabou chegando onde tu realmente se encontrou mesmo, né, que tu gosta de fazer isso, né, é uma coisa que tu ama fazer, então, isso fica muito em evidência, sabe, quando vocês assistirem o documentário, vocês vão entender que isso vai ficar muito em evidência. Mas... Em relação, né, agora adentrando ali a questão do documentário, tem muita, não só produção, né, da Thaís, mas assim, de todo mundo que estava ali, né, eu até posso falar um pouco sobre a ficha técnica dele, ele tem direção de fotografia do Pedro Kleiser, gente, a fotografia dele é maravilhosa também, né, e consegue também transpor pra gente muita coisa bacana, né, que tinha lá nos locais onde vocês passaram. Tu gostou bastante da trilha, né? Da trilha sonora também é maravilhosa, gente. Vocês vão ver assim, ó, que cada lugarzinho que o pessoal ia passando ali na viagem, né, pelas fronteiras, pegava um pouco da cultura local, sabe, até na música. Ai, é muito lindo. Bastante gente envolvida, né? Vocês foram conhecendo também muita gente, né, pelo caminho. Muito legal. Isso é uma característica do filme, assim, né? Ele é um filme de encontro e eu sempre gosto de reforçar isso, que não tem uma encenação nisso, né? Claro, a gente tinha produtores locais, porque eu não fui para nenhum desses lugares antes da gente gravar, a gente já chegou para gravar, então foi muito importante o trabalho dessas pessoas em cada uma das cidades, que agendaram com pessoas, sugeriram personagens que seriam interessantes, que esses produtores locais achavam que tinha a cara daquele lugar. Então, quando no filme a gente tá chegando de van e descendo e gravando, aquilo é real mesmo, porque a gente fez essa loucura de cair na estrada, acho que foram 10, 11 dias, assim, ida e volta. Então... Eu ia perguntar quantos dias foram. Isso foi muito legal, assim. Sim, imagina. Real, assim, o filme inteiro, eu acho que foi pelo menos um mês de gravação, mas a gente não fez tudo de uma vez só, né? A gente foi até o Uruguai, voltou, depois fomos até Corumbá, que é ali fronteira com a Bolívia, voltamos, e depois teve mais uma ida até o Iguaçu. Então, acho que foi umas 3 viagens, assim.
E conseguiram reunir tantas informações, né, nessas 3 viagens, tanto conhecimento. E, gente, foi a distribuidora do documentário Lança Filmes, a coprodução é da Epifania Filmes, Globo Filmes e Globo News, e a produção é de Vulcana Cinema. Isso aí. Então, em relação ali à viagem, qual foi o maior desafio de vocês? Né? Principalmente assim para ti que estava dirigindo, qual foi o maior desafio para ti ali quando tu estava fazendo a viagem entre as fronteiras? Eu acho que o maior desafio é isso que eu tinha falado, né? Como eu não pude ir antes para os lugares, eu conheci, assim, dei uma pesquisada nos personagens que eram sugeridos. Alguns eu consegui conversar por telefone, trocando áudio de WhatsApp. Mas o maior desafio era esse, assim, será que quando eu chegar lá, essa pessoa vai realmente render uma entrevista, vai render imagem? Porque isso é uma coisa, né, com a gente que trabalha com produção audiovisual, que às vezes as pessoas não entendem, né? Às vezes não é porque uma história é muito interessante, porque tu está contando, que ela vai render no vídeo. Ou isso, às vezes a história é muito legal, mas aí tu vai entrevistar a pessoa e ela é super lacônica, dá umas respostas curtas, não interage tanto. Então, às vezes não é porque a história não é interessante, às vezes naquele contexto daquele filme não cabe, entendeu? Então, esse foi um grande desafio, porque era isso, para mim todos os dias era uma grande surpresa. E teve algum momento, assim, que o pessoal tava falando, porque como era o portunhol, era um pouco de guarani, um pouco de espanhol, um pouco do português, que vocês não conseguiram compreender o que eles estavam falando? Então, o Guarani eu não falo, infelizmente, acho uma língua incrível, né, e acho que o filme também faz um trabalho muito grande de apresentar isso para um monte de gente, acho que muita gente não sabe que o Guarani é a língua oficial do Paraguai. Somos pueblo originarios, todos con la frente en alto. Somos pueblo originarios y con mucho orgullo. Pejenduporá, aetava pendeve copura reche ajapova, ajapo entero vepe. E acho muito louco, né, porque a gente aqui, tô falando de Rio Grande do Sul, né, a gente convive, vê todo dia aí representantes dos Guaranis aí, vendendo seu artesanato, fazendo seu trabalho, difundindo sua cultura, e a gente não aprende, né? Eu não aprendi sobre a cultura guarani na escola, nunca tinha ouvido falar da língua guarani na escola, então foi no processo de fazer o filme que eu me aproximei um pouco mais. Então, eu não fiquei ansiosa, eu só fico feliz de talvez aproximar um pouco mais das pessoas, né? Tanto que tu deve ter visto, vou dar um spoiler para quem não viu ainda. Olha os spoilers. Quando falam no filme, quando as pessoas falam em Guarani no filme, a legenda está em Guarani. E isso foi uma escolha política mesmo, porque eu pensei, as pessoas já não estão acostumadas a escutar essa língua. Se elas verem uma legenda, é capaz de elas acharem que é espanhol com sotaque de outro lugar, sabe? Então, é legal, eu quis deixar as pessoas falando em Guarani e escrito em Guarani embaixo, né? Porque é também uma coisa... A gente fica perdido e a ideia é essa mesmo, pra tu olhar e pensar, cara, eu não sei falar essa língua e ela tá aqui, ela tava aqui antes da gente chegar aqui, né? Os Guarani estão... A gente, na verdade, é turista nessa terra. É verdade. Então... Eu fiquei bem empolgada, na verdade eu voltei super afim de aprender Guarani. Não, e outra coisa também que eu achei interessante, assim, né, tu viu que a gente tem uma coprodução com a Globo News, né? Então a gente teve contato direto com o pessoal em São Paulo e Rio de Janeiro para mostrar as versões do filme, enquanto a gente estava terminando a produção. E eu achei muito interessante de ver que o pessoal do Rio de Janeiro e São Paulo não tem uma proximidade muito grande com a língua espanhola. Então, a gente aqui, às vezes, a gente escuta, talvez a gente não fale, mas a gente entende muito mais. Então, teve umas versões que eu mandei sem legenda, quando eu ainda tinha só o espanhol, né? E aí o pessoal, legenda, por favor, porque senão a gente não consegue analisar, assim, né? E dar a nossa opinião e tal. E aí eu acho isso também muito sintomático, né? De como a gente se relaciona com os nossos vizinhos. Se tu pensar geograficamente, Rio de Janeiro e São Paulo tá bem mais longe da fronteira, né? Sim. São cidades mais para costa aqui, né? Então a gente, o Rio Grande do Sul é o estado que faz fronteira aqui com a Argentina e Uruguai, né? O pessoal lá do Mato Grosso também tem uma proximidade. Então é interessante de ver culturalmente também como é que cada localidade se relaciona com isso, né? Talvez o pessoal do Mato Grosso também não vai precisar da legenda, vai entender
entender tudo, nem também. Sim. Mas achei interessante perceber isso, assim. A percepção da língua, né? Porque a gente tem muita. Aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, a gente tem muita coisa que a gente ganhou de herança, né? Dos argentinos, dos uruguaios, por exemplo. Argentino, então, nem se fala, né? Porque a gente tem o chimarrão, a gente tem as cantigas aqui do sul, que é muito parecido. O chimarrão, inclusive, é indígena, né? Sim. Tem mais herança indígena. Sim. Mas ficou muito marcado pelos argentinos também, né? Aqui nossas fronteiras. Na verdade, tem uma coisa bem interessante que eu também fui descobrir na pesquisa para o filme, né? Que o Rio Grande do Sul, o portunhol aqui do Uruguai, ele é resultado de uma função de fronteira. Olha, agora voltamos à aula de história no colégio. O Tratado de Tordesilhas lá, que ficou naquela estica e puxa de que parte é de Portugal, que parte é da Espanha, e aquela região ali do norte do Uruguai, que faz fronteira com a gente, aqui Rio Grande do Sul, ficou no meio do caminho desse o que é do Uruguai, o que é do Brasil, o que é da Espanha, o que é de Portugal. E essa galera que ficou no meio, numa hora que trocou a fronteira, o que virou da Espanha, eu acho que teve uma hora que empurraram a fronteira da Espanha, mas tinha uma galera espanhola morando na área que agora tinha virado Brasil. Então, essa mistura de línguas ali é muito particular e específica. Então, também, isso é outra coisa legal da gente pensar o portunhol, né? Ele não é igual. Falar portunhol não é dizer cacuela. Falar portunhol faz parte de toda uma cultura regional mesmo, né? E mesmo ali no Uruguai, o portunhol que acontece em Rivera, com Santana do Livramento, que foi onde a gente visitou, é diferente do portunhol do Chuí, por exemplo, que tem outras palavras, outras interações culturais. Então, isso, infelizmente, né, 70 minutos, não dá tempo de ir em todas as fronteiras e mostrar todas as maravilhas, mas eu acho que o nosso filme consegue dar uma pincelada aí nessa diversidade. Consegue mesmo. E assim, vocês, quando assistirem o documentário, vocês têm que prestar bastante atenção, porque as coisas, como é muito dinâmico o documentário, vai passando muito rápido pra gente, quando a gente tá olhando. E eu fiquei assim, nossa, mas será que eu perdi o tempo ou o lugar onde estão passando? Peraí, eu vou voltar um pouquinho, daí eu voltar um pouquinho. Ah, realmente, eles estão agora em outra localidade. Tipo, até pela sonoridade das pessoas falando, dava pra ver bastante diferença, né, também. Ah, que legal. Olha aí, então, consegui. Conseguiu. Porque mesmo. Isso era uma coisa de propósito mesmo. A gente começou a editar e aí o meu montador em algum momento perguntou assim, será que a gente segue cronologicamente a viagem e diz, agora a gente tá no Uruguai, agora a gente tá... Esse cara, se a gente tá querendo falar de mistura, eu acho que do meio pro final vamos chutar o pau da barraca mesmo, entendeu? E a ideia é justamente falar disso, já não importa mais em que lugar a gente tá falando desses personagens de fronteira. Então, que bom que tu sentiu isso, que essa era a ideia mesmo. Senti. O negócio é quando piscar, né? Dá uma voltadinha ali para vocês entenderem melhor. Porque, assim, eu acho que é por isso que, assim, que ficou mais dinâmico ainda. Porque se vocês colocassem uma linha reta, assim, acho que não seria não daria o mesmo impacto, sabe, na gente que tá assistindo. Eu acho que... Ah, que bom. Acho que ficou muito bacana o jeito que vocês construíram. Tu acha que algum dia, né, no meio de tantas culturas que se unem, tantas línguas que se encontram e se formam, e é uma língua rica, né, o portunhol, porque envolve não só o idioma, mas também as culturas e a questão social ali, né, do pessoal. Tu acha que um dia poderia vir a se tornar uma língua oficial? Ai, guria, língua oficial... Eu espero que não, vou te dizer. Porque eu acho que torná-la oficial talvez é querer colocá-la dentro de regras. E eu acho que a grande beleza dela é justamente que ela pode ser qualquer coisa. Tanto que qualquer coisa que eu quero dizer, assim, ela existe nessa troca. Então não tem como tu dizer que tem uma gramática do portunhol. Sim. Até nas legendas, você deve ter percebido que vários trechos eu fiz questão de deixar literal o que a pessoa está dizendo.
E muita gente pode olhar aquilo e dizer, ah, não, mas aqui tá com um erro de grafia. Não, porque é assim que a pessoa fala. Então, quem é que diz que isso tá certo ou errado, né? Eu acho que se a gente oficializar e querer botar ele numa caixinha, talvez ele perca essa força, que é justamente dessa mistura, né? Então, não sei o que vai acontecer, mas se eu tivesse voto, eu diria que é melhor não oficializar nada. E agora sim, falando em relação, né, o que tu gostaria de falar pro público, né, quando for assistir o documentário, assim, o que tu gostaria de acrescentar, assim, pro público que vai assistir o documentário, além de tudo que a gente já falou aqui? Ai, Guri, eu só tenho que dizer pra ir ver. Assistam. E indiquem pras pessoas, mesmo que vocês não gostem, indiquem pros inimigos também. E é só alegria esse documentário. É um documentário que traz muito conhecimento, muita história, né? Tanto geográfica quanto cultural e muito dessa. Não esqueçam também de seguir a Thaís Fernandes no Instagram. Vou deixar todos aqui na descrição desse vídeo. E assim, corram lá e assistam, né? Quem aí tem Now, quem tem o Vivo Play, mas muito obrigada mesmo, Thaís. Assim, foi maravilhosa a nossa entrevista, foi maravilhoso conversar contigo aqui no Caixa Entrevista. Como eu já te falei, né, o documentário é muito rico, né? Tá de parabéns, assim, eu desejo todo o sucesso, né, pra ti, pra produção toda do filme, né, todos os envolvidos. Não, que isso. De novo, eu que agradeço o espaço, né? E isso aí, vamos ver Portunhol, gente. Vamos lá assistir. Tchau! Tchau, Thaís. Tudo de bom. Tchau, tchau, querida. Sucesso sempre.